Você sabe escolher um bom pinhão na hora de comprar? Olha, nós fomos ouvir um especialista para saber como consumir o alimento de forma correta. Veja na reportagem. É entre os meses de abril e agosto, durante as estações mais frias do ano, que aumentam o comércio e o consumo de pinhão. Muita gente espera ansiosamente para colocar o alimento no cardápio, mas alguns cuidados são muito importantes na hora de escolher as melhores sementes. A gente vai dar uma volta aqui pelo mercado municipal de Curitiba para ver se as pessoas sabem ou não a diferença entre um pinhão bom e um ruim. Escolher não sei bem, acho assim que é pela corzinha aqui, pelo que eu sempre escutei escutar, que é quando fica bem marronzinho aqui e tá mais durinho, firminho. Eu observo sempre se ele não está mofo, em primeiro lugar, tá? Dou uma olhadinha para ver se ele estiver meio verdinho aqui, ele quer dizer, tá bom e no ponto, eu acho. Não pode estar totalmente preto porque ele já está passando, entendeu? Ele pode estar soltando. O pinhão que está mais maduro, que está firme já e que tem coloração dupla, amarelo de um lado e marrom do outro. Assim como o seu Newton, é preciso prestar atenção na cor, no peso e na textura. A semente não pode estar mole e a casca manchada é o primeiro sinal de que o alimento deve ser deixado de lado. Um pinhão que está esbranquiçado, que está manchado, se for recém-colhido há 4, 5 dias atrás, ele está todo pintadinho, manchado, oxidado, porque onde oxida ele fica marrom. O pinhão imaturo pode causar problemas de saúde. Uma pinha verde pode, por alto teor de umidade, poderá causar problemas não só digestivos, porque o amido não está maduro ainda, mas também desenvolvimento de fungos. O pinhão bom, maduro, ele é amarelo-marrom, ela espreme o pinhão é firme. Esse é um pinhão bom. Chegou a hora da previsão do tempo. O dia amanheceu nublado e chuvoso no leste do Paraná. Nas outras áreas, o sol marcou presença e à tarde, como será que fica? A gente vê agora nos mapas. Entre o litoral do estado e a região central, a umidade aumenta e há condições para chuva. A instabilidade fica mais intensa entre as praias e a Serra do Mar. No oeste e no norte, as temperaturas seguem altas. Máxima de 32 graus em Foz do Iguaçu, de 30 em Maringá e de 29 em Londrina. Em Cascavel, 29 graus também. Os termômetros vão marcar 26 graus em Guarapuava e 25 em Ponta Grossa. Em União da Vitória e Paranaguá, a máxima também não passa dos 25 graus e em Curitiba, 22 graus de máxima. Amanhã, pancadas de chuva rápidas devem ser registradas no leste do Paraná. Nas outras regiões, o tempo fica estável. A visitação aos museus estaduais do Paraná aumentou 70% em 7 anos. Estes espaços culturais têm o desafio constante de atrair cada vez mais o interesse do público. A professora reúne a turma no jardim. Ela dá as últimas explicações antes dos alunos entrarem no Museu Paranaense para uma aula bem diferente. O assunto é a história do Paraná. Dentro do museu, eles se encantam com os objetos. Eu tô achando bem legal, porque eu nunca vim num museu, hoje foi minha primeira vez, e ela tá falando bastante coisa sobre o Paraná, então é bem legal. Tem bastante coisa legal, assim, que a gente pode conhecer, várias histórias, assim, várias pinturas, artes, assim, que vai também ajudar na nossa aula de artes com a professora, e eu achei bem legal, quero trazer meus pais, sim. Uma aula bem interativa, onde eles participam, eles podem visualizar os objetos, né, uma vez que não é possível tocar, mas eles visualizam, tem a leitura e a mediadora conta muito sobre a história. O Museu Paranaense é um espaço que preserva a história do Paraná. Aqui estão os objetos e documentos que marcam a conquista do território pelos portugueses e também o registro dos povos indígenas do estado. O museu foi um dos que mais receberam visitas nos últimos anos no Paraná. É sinal que o trabalho que a gente vem fazendo, e não sou eu, é toda a minha equipe, né, está surtindo efeito. Nós começamos lá no ano de 2011 a reorganizar, a estruturar melhor o nosso acervo, e agora nós estamos na fase de que esse acervo organizado dá margem a gente fazer novas exposições mais interativas, com um apelo principalmente a criança, ao público, né, em geral, maior. A gente aumentou bastante o número, inclusive, de visitantes de fora do Paraná.
O número de visitantes dos museus do estado aumentou 70% nos últimos 7 anos. Em 2011, foram 281 mil visitas e em 2017 o número chegou a 482 mil. O local também é o ponto turístico mais procurado da cidade. Por isso, o desafio é levar as pessoas para dentro do museu. O nosso trabalho é atrair o público que fica nas imediações do museu, na parte de fora, seja no parcão, no vão livre, enfim, fazendo selfie na frente do museu, que venham para dentro, ver as exposições e conhecer o que o museu oferece aqui dentro. O museu também promove oficinas artísticas e educativas para crianças e para a terceira idade. O acervo também é um dos grandes atrativos e que fez o número de visitantes crescer. Esse ano, já devido à exposição que foi uma doação desse acervo para o museu, da coleção asiática, nós tivemos o mês de março, comparativo com março do ano anterior, um incremento de 27% nas visitações. Paz e Yasmin vieram para ver a exposição sobre a Ásia. A gente falou, vamos fazer uma visitaçãozinha para conhecer algumas coisas. Aí ela disse que tinha uma exposição sobre a Ásia e tal. Daí a gente veio fuçar algumas coisinhas. Eu já tinha vindo em algumas exposições, mas nessa da Ásia eu nunca tinha vindo, por isso que eu chamei ele para vir para a gente conhecer. E eu acho lindo aqui, né? Sempre tem umas exposições muito interessantes. O número de visitas deve aumentar ainda mais, já que hoje o trabalho da Secretaria Estadual da Cultura é fazer com que a arte faça parte da vida das pessoas. O Brasil está passando por fases complicadas e em alguns espaços culturais o público caiu. Não é o caso dos nossos museus. Os nossos museus, pelo contrário, eles cresceram a visitação. Eu acredito que é porque a gente tem feito um trabalho de investimento na cultura ao longo desses anos muito forte. E quando a gente começa a falar cada vez mais de cultura e discutir cultura, as pessoas se interessam mais por cultura e procuram consumir mais. Acredito que seja isso. Eu acho que é um movimento que nós fizemos no Estado em prol da cultura paranaense. Eu fico por aqui, outras notícias do estado. Você já sabe, às 7h40 da noite. Aproveite o seu dia, fique bem. Agora a Gi Pereira chega com o esporte e tem pesquisa boa, né? Tem pesquisa muito boa para o esporte, Conta pra gente. sabe, Bá?